Howdy pessoal, aqui quem fala é Gabriel e hoje, hoje vamos ao episódio de número 4 da série de Mega Man 6 com os dois últimos Robot Masters dessa investida do misterioso Mr. X. Então, sem mais delongas, porque temos muita história para contar, vamos embora. Começando os trabalhos atrás do DWN de número 44, com a altura de 1,58 m e o peso de 146 kg. Esse camarada ele tem a mobilidade de número 60, a defesa 204 e o ataque 121. Localizado na capital da ciência, ele é conhecido como o Mestre da Massa. Quem é ele? Ele é o famoso Nightman, o Cavaleiro, que não é negro. Que não é o Cavaleiro Negro, né, no caso. Correção. Detalhe que tá o céu vermelho aqui, né? Bonito. Parece o Sonic 4 do Super Nintendo isso aqui. Detalhe que essas árvores no fundo aqui, mó interessante. Depois eu vou falar o que essas árvores representam aí, ó. Aí temos um Twin Roder aqui logo de cara. E essa vida aqui, ó, super secreta. Pegamos. Aí aqui temos esse inimigo em forma de jarro. Quem é ele? Pois muito bem, vamos descobrir agora. Ele é o Brown. Olha ele aí, ó. O Brown. E o Mollier vindo ali, olha só. E temos essa armadilha. Eu honestamente eu não gosto dessa sessão. Eu não sou fã, até hoje. Ah, é verdade, isso aqui é um truque. Toma dano desses dois Mollers aqui. Pronto. E aqui temos o inimigo canhão do jogo, o Tatebo. Esse canhão que tem um... Esse canhão que tem um escudo na frente. No Mega Man 5 tinha um desses também, mas no caso aquele ali era o Tatepaka. Ah, e esse robô caveira aqui, ó. É o Skull Walker. Um dos poucos robôs caveiras que existem assim, tipo, no geral. Já te adapto aqui, né? Porque eu não vou fazer essa sessão todinha. Detalhe que escureceu, ó, lá atrás. Ó, mais um Brown aqui, ó. Ignorar esse Brown, né? Porque não tem necessidade. E aí, Ed? Obrigado pela vida, tá? Você é um ajudante, sem dúvida. Está escuro na capital da ciência, Lasca. E temos esse robô simpático que lembra o Ed. Mas olha o que acontece, ó, presta atenção.
Ele fica doido se você atira nele. Esse camarada se chama Brain Break. Faz sentido o nome dele se eu for ver. O Jet Adapter não funcionou? Agora sim? Agora, esse robô que tem... que anda no chão, ele é curioso. Ele é o SW525. Ele é uma das poucas variações desses robôs que existem. No caso, nessa parte do Nintendinho. Só que pra falar a verdade, o SW525 ele é um Skullwalker modificado. E os únicos inimigos que são similares ao SW525 são o Hirarian 427, que a gente viu no Mega Man 5, ele também é conhecido como Crab Mine. E um outro que a gente vai ver mais pra frente nesse jogo. Que esse em específico, ele lembra o M445, que é da fase do Bubbleman do Mega Man 2. E ele também, esse inimigo específico, ele lembra também o SW525 e o Hirarian 427. Inimigos muito mecânicos, né? Diga-se de passagem. E vários Cyber Gaboias aqui, ó. Esse aqui é o segredo secreto, meus amigos, dessa fase. E você pode destruir os Cyber Gaboias com o Rush Adapter. O Power Adapter em específico. Agora dá pra você trocar de... Como eu não quero ter problemas, eu vou usar esse tanque aqui. Vamos aqui no andar de baixo do castelo, né? Porque esse é o único segredo dessa fase, né, em específico. Ah, e vale ressaltar que o Nightman, ele possui poder solar também. É um dos muitos, né, que tem poderes solares nesse jogo. E quem é este simpático cavaleiro? Quem é Nightman? Pois muito bem, meus amigos. Vamos falar aqui sobre este cavaleiro. Este cavaleiro que não é o Cavaleiro Negro e nem é o Cavaleiro da Távola Redonda. Pois muito bem, vamos à história. O Nightman, ele foi projetado para... especialmente para o combate, pois ele possui uma armadura deveras resistente, o que explica a sua defesa de 204. Ele tem altos atributos de ataque e uma mobilidade menor devido ao seu peso. Também, né, o cara carrega uma armadura, né? Faz sentido. Reza a lenda que em duelos o Nightman derrotou mais de 1000 robôs. Eu digo, vai, o cara é poucas ideias aí, né? E desse esquadrão do Mega Man 6, ele é o segundo com foco estreito no combate. O outro nós vimos no episódio anterior, que é o Tomahawk Man, o nosso índio. Só que ao contrário do índio, ele não foi tipo estreitamente para o torneio do Mr. X.
A sua arma especial, que é o Night Crusher, ou Night Crush, né, como preferirem, é um mangual muito forte com uma extensa corrente em seu braço esquerdo que permite com que ele dispare esse negócio em distâncias muito grandes. Em seu braço direito, ele segura um escudo. Ou seja, o cara é um tanque, né? Literalmente. Agora, a personalidade desse camarada é deveras curiosa. Presta atenção. Apesar dele ser inflexível com a questão de tratar qualquer objetivo que ele tem muito sério, com seriedade, né? Como tem que ser. Se você tem um objetivo na vida, você tem que tratar isso com seriedade. Não importa o que seja, né? Obviamente. Nightman é um guerreiro nobre e valente que tem um espírito de honra e cavalheirismo. O que faz com que ele ganhe respeito de seu confrade japonês, o Yamato-man. E o respeito é recíproco, porque o Nightman também tem um grande respeito pelo Yamato-man por causa disso também. Essa questão de honra e etc. Agora, olha a ironia. A fraqueza do nosso cavaleiro aqui é justamente o Yamato Spear, pois essa lança é capaz de contornar o seu escudo e perfurar sua armadura. Essa cabeça de lança, né, melhor dizendo. E o Nightman, ele não gosta de pessoas que usam truques sujos em combate. O cara realmente ele tem muita honra. É brabo, cara. Agora vamos à parte do mangá, que tem muita coisa, por sinal. O Nightman foi projetado para ser um robô parecido com um cavaleiro dos tempos medievais, criado para o combate desde o princípio. Só que ele foi ligeiramente alterado para se encaixar nas diretrizes do torneio do Mr. X. Durante seu projeto, suas defesas foram enfatizadas sobre sua mobilidade. Ou seja, ele tem alta defesa, mas tem uma mobilidade muito podre. É triste isso. O que resultou numa armadura externa muito espessa e um escudo para proteção adicional. Para superar o peso dessa grande armadura, sua fonte de energia tem um alto nível de saída. E o seu Night Crusher usa essa saída de energia extra de forma eficaz. Os picos em seu Night Crusher, acredito que sejam espinhos, né? Mas traduziram de forma estranha, ajudam com que muito pouco dessa força de ataque seja perdida no momento do impacto. Ou seja, o Night Crusher acerta com tudo de qualquer forma. Mesmo assim. O nosso cavaleiro aqui, ele apareceu na história The Strongest Enemy to Date, que ele é um dos 8 robôs do torneio, né, etc e tal. Que o Mr. X, ele utiliza fichas para controlar os 8 robôs do torneio. Após os robôs serem derrotados por Mega Man, e depois que o centro de comando principal, que estava enviando sinais para esse chip, são destruídos, Nightman e os outros se libertam do controle do Mr. X e ficam de boaça, né, praticamente. Só que não, porque o Cop Mega Man ainda estava solto. Quando os Light Numbers estavam atrás do Mega Man, Nightman e os outros são encontrados por eles e os mesmos comentam sobre toda a situação. Aí mais tarde, o Dr. Cossack os conserta e eles ajudam o Mega Man a limpar o seu nome, que estava sendo sujado pelo Cop Mega Man. Cop Robot, né, no caso. E depois, os 8 robôs voltam para seus países de origem. E no mangá dos Star Droids, o nosso querido cavaleiro é derrotado por Netuno.
Agora vamos às curiosidades aqui que são deveras até. São 4 pelo menos, que eu achei interessante de se comentar. Acredita-se que o Nightman ele represente o Reino Unido. Não, infelizmente o Reino Unido não faz parte da Terra da Rainha, né? Então não dá pra dizer que ele serviu a Rainha Elizabeth, né? Em algum período. Mas eu acho que provavelmente o Nightman tem a bênção da véia Elisa, né? Então, enfim. A sua fase lembra castelos ingleses em alguns aspectos. Mais especificamente os castelos de Alnwick e Warwick. Só que existe um contraste. Ele pode ser um representante do Reino Unido, só que o seu mangual, que é o Night Crush, né, no caso, é de origem alemã. E alguns suspeitam que o nosso cavaleiro aqui é alemão e não do Reino Unido. Mas existem muitas contradições nisso aí. Então, ele é do Reino Unido mesmo. Só que tem uma coisa. Existe uma outra referência alemã nesse jogo também. Além do mangual do nosso cavaleiro. Sabe aquelas árvores lá do começo da fase? Elas lembram bastante a famosa Floresta Negra da Alemanha. Pois é. Agora a segunda curiosidade aqui, ó. O seu designer, chamado Daniel Valley, ele é do Canadá. E é um dos poucos que não foi de dentro do Japão que ganhou os concursos lá de chefe. Sendo que o outro é o norte-americano Michael Leader, que foi o designer do Windman. O seu nome foi brevemente confundido como Daniel Valley com I, sendo que ele tem um E agudo no nome. E foi escrito assim nos créditos do Mega Man 6 também. Devido à sua caligrafia 10 de 15, né? Do nosso amiguinho Daniel aqui. Daniel do Vale, né? Melhor suco aí, né? Brincadeira. O seu prêmio foi entregado um pouco mais tarde do que deveria, mas foi entregado ainda assim. Agora uma outra curiosidade aqui. O design final do nosso cavaleiro foi baseado no conceito original que o Daniel fez. Só que ele ganhou leves modificações, né, como vemos no jogo, né, no caso. Só que aí que tá a coisa. No mangá do Arega, ele quis manter uma coisa que o Daniel fez para o Nightman. A tal da saia blindada. Não, mas você vê que isso foi do design que o... Não, isso foi mais do design do jogo mesmo, perdão. O Ariga quis manter a tal da saia blindada. Só que o Vale também fez um conceito assim também. É 50-50, né, isso aí. Porque você pode ver que o Nightman, ele tem uma parte que cobre assim no meio, né, no caso. Só que no mangá não, no mangá parece uma saia cortada mesmo, é estranho. E outra coisa que o Nightman do mangá tem de diferente do Nightman do jogo e do Nightman do Daniel é a crista da sua cabeça e alguns pequenos detalhes. Fora que o escudo do Nightman tem um pássaro, né? O que é bizarro. Porque na antiga Alemanha a bandeira tinha um pássaro, bem esquisito.
Pseudo características aí, ó. E a gigantesca quantidade de armadilhas nessa fase é uma clara referência a como os castelos ingleses tinham várias armadilhas, né? Os castelos medievais também, no geral. Porque era um modo de defesa contra invasores. Agora, sem muita enrolação, vamos enfrentar o cavaleiro. E aí, meu amiguinho? Caraca, no damage. Porra. Raridade aí, ó. Raridade de conseguir no damage nessas coisas. Vamos embora. Temos o Night Crush nas mãos. E a letra A do beat. Com o Night Crush em mãos, vamos atrás do último Robot Master que está causando o caos no torneio do Mr. X. Por culpa do mesmo, né, obviamente. Que é o DWN de número 42, que possui 1,55 m de altura, ele é mais baixinho que o Nightman. 172 kg. A defesa 47, o ataque 35 e a mobilidade é uma das maiores, 205. Esse camarada, ele está localizado na cidade antiga e suas habilidades são um tanto quanto desconhecidas. Contendo uma bateria seca, esse camarada ele é apelidado por mim geralmente como My Little Centauro. Ele é o cavalo, ele é Centaurman, a criatura mística do jogo. E um dos poucos assim, com essa característica. Lembram que eu falei do inimigo específico que lembrava o M445, o Hirarion 427 e o SW 525? Pois é, vocês acabaram de ver ele explodindo ali. Este é o SRU 21P. É um nome bem específico. E temos o Pelicano também nessa fase. Música bem melancólica. Rapaz, falando de pelicano, olha o negócio aqui. A criatura animal em si, o pelicano, é um bicho perigoso. Porque o cabra tem um... É um pássaro que tem uma bolsa na boca, né? Fora que a bicada dele é muito forte também. Deixa esse SRU se explodir aí, vamos embora. E aqui temos Gab Gios nadando livremente pelo cenário. Tá na água, né? Tá no território deles. É como diz o ditado, né? Em território marinho, qualquer piranha é tubarão. Lasca! E aquele robô ali é o All Blaster 2, aquele canhão. É, quem tem medo, né? Tirar esses Gab Guild aqui. Uma vida.
Essa aqui é a seção mais bizarra da fase, que tem água no teto. E não só isso, temos esse inimigo estranho. Ele é conhecido como... Deixa eu ver aqui. É o nome do camarada aqui. É o Choker O. E a água misteriosamente sumiu aqui. Tá certo. Olha quem voltou. Aqueles robôs da fase do Flame Man. Os Pokers. Os Pookers, né? Melhor dizendo. Aqui eles não viram plataforma, infelizmente. Porque não tem onde eles aterrissarem, né, no caso. Oi, Ed. Ô, Ed, você tá batizado hoje? Obrigado pelo e-tank, cara. O cara... Não, o cara dá uma vida na fase do Nightmare e um e-tank aqui. Tá certo. E aqui temos o Submarine Flyer. Esse robô submarino disfarçado de nuvem. Ó, double kill aí, ó. Vou usar o jet aqui, porque, né, razões. Nice. Aí temos um SRU caindo, vários SRUs caindo do nada aqui. E o Squidon. Vamos ignorar esse Squidon, né? Temos esse caminho, mas vamos descer. Porque tem outra porta aqui, ó. Vou usar o tanque que o Ed me deu. Equipar o Night Crush aqui. E vamos falar do nosso querido cavalinho, Pocotó, o Centerman. Quem é ele? Curiosamente, nos kanji japoneses, o nome do Centerman é deveras estranho. Kentauros, mano. Kentaurosu-man, no caso. Só que é traduzido como Kentauros, man. É bem esquisito isso. Essa tradução. Mas quem é esse cavalinho? Esse cavalinho brabo aqui. Ele originalmente trabalhou como guia turístico em um antigo museu arqueológico na Grécia. É um cavalo, né? Um centauro, né? O centauro é um bicho grego, né? Então tá certo. Só que mais tarde ele havia sido modificado para o combate. Justamente por causa do torneio. A sua arma especial é nada mais, nada menos que o Centaur Flash. Um sistema único que concede a esse cavalo habilidade de distorção espacial. É bem... Dá a entender que o Centaur ele dá um pequeno teleporte. Assim, é bem curioso. E ele também para o tempo no processo. Apesar disso ser uma arma um tanto quanto poderosa, consome muita energia, o que é uma desvantagem pro cavalinho. Para complementar isso, ele tem um teleporte, como eu disse, em distâncias curtas, e um buster que os disparos se dividem. Basicamente o Centaur ele tem um spread shot, né? Se você for, como é mundialmente conhecido. Mais tarde, esse cavalo ganha a habilidade de disparar flechas de energia,
Não, no caso, rajadas de energia em forma de flecha. Só que esse ataque ficou conhecido como Centaur Arrow. Só que no caso, o Centaur Arrow ele é exclusivamente do Mega Man The Power Fighter, do jogo de luta dos arcades, cujo cavalo faz uma aparição. E ele é muito bonito, por sinal. O Centaur Man ele tem esse design exclusivo, com sendo um quadrúpede, né? Talvez um dos únicos, quer dizer, um dos únicos robôs quadrúpedes, né, da franquia. E esse design dá ele uma deveras resiliência, né? Velocidade e agilidade comparado aos seus colegas. O cara pode sair correndo que nem um doente, né? Tá certo? Só que o problema é que ele não consegue pular. Eu não sei se existe hipismo na Grécia, né? Mas enfim. O Centaur Man tá precisando de umas aulas de hipismo para aprender a pular. É que, por sinal, é muito bom. É uma coisa útil de se aprender. A personalidade desse cavalo é o seguinte. Ele é obstinado e conhecido por tomar decisões rápidas, de forma rápida e eficaz. Ele também é um pensador profundo, só que ele tem um pequeno problema. Ele tende a se debruçar demais sobre arrependimentos do passado. É complicado, né? Como diz o ditado, quem vive de passado é museu. Aprende aí, meu amiguinho. Meu amiguinho equino. Ele gosta de jogar em seu tempo livre. Rapaz, a pessoa você tá lá num bar e vê um cavalo jogando canastra. Eu digo, af. Aí você pode dizer que você viu de tudo nessa vida. Você vê um centauro jogando canastra. Lasca. E como seu design sugere, né, que ele é um cavalo, ele não gosta de chicotes. Porque todo mundo sabe que os cavalos, eles... Pelo menos algumas pessoas usam chicotes para fazer com que os cavalos se movam, né? Se bem que tem gente que usa espora, né? Mas beleza. Vai de cada um isso aí. No mangá do Ariga é falado que ele é um robô grego que entrou no torneio, né, no caso. E na história dos Star Droids ele foi derrotado por Saturn. Rapaz, é estranho, um robô que tem tanta agilidade foi derrotado por um baiano, né? Vai entender. Pra quem não tá entendendo por que eu chamo Saturn de baiano, assista a série de Mega Man V que eu fiz há algum tempo atrás pra entender, mais especificamente no ano passado. Agora, só que existe um outro mangá de Mega Man 6 que não é o do Ariga. E sim é de um sujeito chamado Shigeto Ikehara. Esse mangá ele só aborda os eventos do Mega Man 6. Se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio especial comentando só sobre esse mangá, se vocês quiserem, é claro. Agora, nessa história do Ikehara, presta atenção. É falado que o Centaur Man ele possui uma base em Innocent City. Talvez seja essa cidade antiga, né, no caso. E após a derrota do nosso cavaleiro, um Brain Break danificado conseguiu chegar onde o nosso cavalinho estava e havia informado a ele sobre o ocorrido. E o Centaur Man chorou de tristeza. Presta atenção nesse rolê aqui, ó. Presta atenção. Quando o Mega Man havia chegado em uma área com 2 persianas na base do Centaur Man, ele havia entrado na persiana inferior e acaba enfrentando um cavalo furioso. É uma batalha difícil, mas Mega Man acaba vencendo. Só que o Centaur Man que ele havia derrotado era um manequim. Um robô manequim, no caso.
e ele é teleportado para fora da base. Só que então ele tem que invadir o lugar de novo para poder enfrentar o verdadeiro Centaurman, que está no hangar superior. A batalha é difícil, como é de se supor, né? Considerando o manequim, né? Pô, se o manequim foi difícil, imagina o verdadeiro. Só que aí então ele usa o seu Night Crush para sobrepujar esse cavalo. Só que tem uma surpresa, olha só. O Night Crush acaba quebrando o capacete do Centaurman, revelando um cabelo longo e comprido e um rosto feminino. Ou seja, o cavalo era uma égua. Mas calma, antes que alguém comece a tacar pedra, preste atenção. E acredita-se que a Centaur Woman, nesse mangá, ela tem uma paixão muito grande pelo cavaleiro. Diga, eita, rapaz, Nightman tem uma aventura e tanto aí, né? Porra. Ela ataca com muita raiva, só que, como eu já havia mencionado, né, o Mega Man a sobrepujou e ele deixou a base de luto, porque... foi complicado. A história do mangá é um pouquinho complicada. E o Mega Man, coitado. O Mega Man, coitado, entra em cada apuro que é triste, né? Só que aí depois eu conto. Eu vou contar só nesse episódio em específico. Agora vamos às curiosidades. Na questão de linha temporal, o Centaurman é o único robô híbrido mítico, né? Sendo o outro o Sagitário do Rockman Strategy e a Splash Woman do Mega Man 9. E ele é o único da turma do Mega Man 6 que não possui um NetNav na série Battle Network. Se bem que seria difícil. Ou seria muito difícil ou seria muito fácil fazer um NetNav do Centaurman. E agora sobre essa questão do Centaurman ser Centaurwoman, calma lá, olha só. Isso só acontece no mangá do Ikehara. Esse complexo de gênero. E isso não é transferido para o jogo ou para continuidades, onde o nosso cavalinho aparece. Ou seja, no mangá do Ikehara é uma égua, no jogo e em outras coisas ele é um cavalo. Pronto. Fora que... E outra coisa, essa fase ter água e tudo mais pode ser uma referência à tal cidade perdida de Atlântida que se acreditava ser perto da Grécia. E outra coisa. Deixa eu ver aqui. Ele é um de 4 Robot Masters que possui 2 armas diferentes. O outro Robot Master que vimos foi o Pharaoh Man, que ele não só possui o Pharaoh Shot, só que no Power Fighters ele possui o Pharaoh Wave. E os outros nós vamos ver mais pra frente, que são o Tengu Man e o Astro Man do Mega Man 8. Novidades em breve. E como eu havia mencionado antes, o Centaurman não gosta de chicote por causa dos cavalos de verdade. E ele é um dos poucos... Quer dizer, ele é um dos únicos robôs, assim, quadrúpedes. Isso se você contar o Sagitário do Rockman Strategy, que é baseado no mesmo signo, né, no caso. Só que a diferença do Sagitário pro Centaurman é que o Sagitário, ele possui asas e ele não tem uma Buster. Ele realmente tem um arco e flecha que ele dispara os seus ataques. Rockman Strategy, que é um jogo bizarro, mas que tem robôs de forma interessante, que são conhecidos como Constellation Droids. Eu nem sei onde é que roda esse jogo, onde é que roda o Strategy, mas é um jogo bem bizarro. Mas tem uma lore curiosa também.
Bom, e depois de toda essa explicação, vamos enfrentar o cavalinho. E aí? Ah, é verdade. Esse esse robô ele tem uma coisa curiosa. Eu vou ficar quieto para vocês tentarem ouvir. Deixa eu até aumentar o som aqui. Não sei se vocês puderam ouvir, né, isso, né, na real. O, o Centroman ele tem um trote. É um de seus padrões de ataque. Ele sai trotando pela arena, como um cavalo legítimo, né? O, ca, o, cara, o cara abordou bem o personagem. E conseguimos o Center Flash. E a... Oh, espera aí. Acho que vamos continuar aqui na fase do Central Man. E vocês podem ver que ela tem uma diferença agora, ó. As plataformas que eram verdes são laranja. Bom, a gente vê lá em cima. Rapaz, parece que seguimos o pé da letra a história do Ikehara, hein? Fazer a visita 2 vezes na fase. Eu lembrava que o caminho da letra era o de baixo, não de cima. Pois bem, vamos enfrentar o nosso cavalinho de novo, né? E sim, isso vale para 4 chefes nesse jogo. O Tomahawkman, o Yamatoman e o próprio Nightman também. Ok, sem muita enrolação aqui, né? Porque esse episódio tá gigantesco já. Agora sim, a letra T do beat. E o símbolo do Mr. X apareceu. Pois muito bem. Esse episódio acaba por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para continuar acompanhando as próximas séries e compartilhar com seus amigos. E no próximo episódio nós vamos enfrentar a fortaleza do Mr. X. Só que antes eu já aviso de antemão. Eu vou mostrar as leves diferenças que certas coisas têm nessas 3 fases anteriores. Só que aqui são caminhos, né, em específico. Menos o Nightman, eu acho. Nightman eu só vou mostrar as cores mesmo. Então, até lá.